você visita com a gente um lugar especial. Esta área aqui pertenceu à fazenda Monte Alegre, uma importante produtora de café na região de Ribeirão Preto. Hoje ela dá lugar ao campus da USP. Conheça agora um pouco dessa história. Tudo começou há 137 anos, quando o cafeicultor João Franco comprou essas terras para formar a fazenda Monte Alegre. 16 anos depois, ela foi vendida para o imigrante alemão Francisco Schmidt. Com a quebra da Bolsa de Nova York, a fazenda foi vendida e logo depois desapropriada pelo Estado para fins educacionais. Todo o conjunto arquitetônico foi tombado como patrimônio histórico. Aqui também está o Museu do Café. Atualmente, a universidade faz um trabalho de reforma das colônias. Acredita-se que a velha milanesa, a mais antiga delas, tenha sido construída ainda na época da fazenda Monte Alegre. Bom, do passado para o futuro. O agronegócio brasileiro tem ganhado tanta importância que a FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP, resolveu criar um núcleo de pesquisa exclusivo para este setor, o AgroFEA. Sobre isso, nós vamos conversar com um dos idealizadores desse grupo, o professor Marcos Fava Neves. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia. Bom, antes da gente começar o nosso papo, vamos dar uma olhada no desempenho da produção agrícola do primeiro semestre deste ano. 40 bilhões de dólares. Isso foi o que renderam as exportações dos principais produtos brasileiros neste primeiro semestre de 2011. O aumento foi de 21% em relação ao ano passado. A soja está na liderança, puxada pelo mercado chinês, com crescimento de 28%. Em seguida vem o açúcar, por causa da quebra da safra em vários países produtores. O primeiro contrato do produto está sendo negociado com alta de 48% no mercado futuro de Nova York em relação ao valor de há um ano. No caso do café, não só os preços estão em alta, mas também o volume exportado. O resultado foi de 75% superior. O suco de laranja e o milho também registraram bom crescimento, acima de 70%. Professor Marcos Fava, pelo que a gente viu nos números do primeiro semestre deste ano, houve um aumento na procura pelos produtos agrícolas brasileiros. Por quê? Olha, esse é um conjunto de fatores absolutamente milagrosos, né, para o Brasil e para a agricultura brasileira. A sociedade nossa, ela tem que cada vez mais agradecer ao agricultor. Esse é o nosso negócio, é um negócio que a gente sabe fazer, onde o mundo olha para a gente com respeito absoluto. E o que acontece hoje é que o Brasil está sentado em cima de alimento e de energia. E o mundo está precisando demais de alimento e de energia. Então esse casamento foi perfeito, principalmente das economias asiáticas. A China, a Indonésia, a Tailândia, a Índia, são países que estão enriquecendo, crescendo muito e não têm condição de produzir o alimento que eles precisam. E daí vem o Brasil e o agricultor brasileiro suprindo essa lacuna. Qual a consequência do aumento dessas exportações para a economia brasileira? Na verdade, nós temos muito que agradecer ao agricultor brasileiro, porque esse volume brutal de exportações, de coisas que nós fazemos aqui e vendemos lá fora, é que está permitindo o Brasil hoje viver essa farra das importações. Nós temos 22% do total de produtos consumidos no Brasil já é importado. Computadores, tablets, carros, uma série de outros produtos. E isso tudo é financiado pelas vendas dos alimentos brasileiros no exterior. Então essa é a relação principal que existe e o benefício de ser um grande exportador. É que financia o consumo aqui dentro, fortalece o real e blinda a economia brasileira em relação a essas crises internacionais, porque nós estamos lastreados em produção e lastreados em dólar. E a tendência é que esse crescimento continue? A tendência é que esse crescimento continue, porque aonde o mundo cresce hoje é justamente nos países chamados emergentes. Nós estamos vendo aí todos os dias a crise nos Estados Unidos, a crise na Europa, e na China, na Índia, e todos esses países continuam crescendo fortemente a economia. E isso é que está puxando as exportações brasileiras, mesmo com o câmbio, com a taxa de câmbio atual, que ela é muito assim nociva para quem exporta, né? Mesmo com esse câmbio, o resultado nosso tem sido absolutamente surpreendente. Com relação à queda do dólar frente ao real, isso pode... Como é que fica a situação do produtor brasileiro? Dificulta mais ainda a exportação dos produtos. Então, apenas os produtos que têm preços internacionais muito bons é que continuam sendo exportados, porque a taxa de câmbio prejudica demais o exportador. E uma outra coisa que tem prejudicado também a agricultura brasileira, e é um ponto de preocupação, é o incrível aumento de custos que nós estamos tendo.
Os custos advindos dos problemas trabalhistas, tributários, ambientais, os próprios insumos de produção têm aumentado de preço. Então, essa é uma preocupação que no longo prazo pode tirar a competitividade da nossa agricultura. Por isso que mesmo nesse momento de preços ótimos, nós não podemos descuidar dos custos e temos que fazer as reformas estruturantes que o país precisa para que ele fique mais competitivo. Entre outras, a logística nossa, que prejudica demais os nossos produtores. E o que o produtor pode fazer com relação a esse aumento de preço? O produtor tem que trabalhar muito o controle dos seus custos de produção. E ele tem uma agenda muito grande também, que é trabalhar junto com outros produtores, fortalecer as suas associações, as suas cooperativas, comprar melhor, saber o melhor momento de vender e administrar a sua propriedade com muita propriedade. Porque hoje o que acontece é que, como o mundo está de olho nas terras brasileiras, se você não for eficiente no manejo dessa terra, que está cada vez mais cara, você vai ficar fora do jogo. Então, o recado para o nosso agricultor também, e o desafio que ele tem pela frente é muito grande. Com relação à criação do Agrofea, como é que ele vai se beneficiar com a criação desse núcleo de pesquisa? Então, é mais uma iniciativa da Universidade de São Paulo que foi abrir um guarda-chuva onde os grupos que trabalham com agronegócios pudessem, dentro da universidade, estarem participando. Com isso, divulgar mais as pesquisas que são feitas aqui dentro, pelos nossos mestrandos, doutorandos, pelos próprios alunos de graduação, transformar esse conhecimento em um conhecimento mais palatável para a sociedade, acompanhando os índices de inflação regionais, acompanhando os indicadores de confiança dos produtores e dos empresários, enfim. É mais uma iniciativa para juntar o setor privado, que está aqui nos cercando, com o setor público, que é a universidade, que é sustentada pelo setor privado. O trabalho, então, vai ser facilitar a comunicação com o produtor. Exatamente. O nosso objetivo é municiar mais a imprensa regional com informações relevantes do que acontece aqui na agricultura regional, que é provavelmente a mais importante do país quando você considera a geração de renda que existe aqui na região. Isso pode incentivar ainda mais as pesquisas? Eu acho que sim, porque hoje boa parte dos alunos que entram na FEA, eles têm uma veia, têm um interesse na questão do agronegócio. Então cabe a nós abrirmos espaço para que eles façam mais pesquisas e coloquem isso à disposição não só do Brasil, mas também do mundo, porque o mundo hoje quer saber o que nós estamos fazendo. A gente está tendo que escrever muita coisa em inglês, publicar lá fora, porque está todo mundo de olho. Fala, o que vocês brasileiros fizeram aí para atingir esse resultado tão bacana com a agricultura, com o etanol, enfim, com todas as coisas que estão ligadas às nossas cadeias produtivas. Tem muita coisa sendo feita, então. Muita coisa sendo feita e muita coisa ainda por fazer. Nos assusta porque nós estamos perante um mundo que tem mudanças absolutamente incríveis. A cada dia você depara com um fato novo que traz um impacto muito grande. E nós temos que tentar antever isso e preparar os nossos produtores, a nossa agricultura, para fazer frente a esses fatos e impactos que acontecem praticamente todos os dias. Professor, muito obrigada pela entrevista. Parabéns e sucesso para o Agrofea. Nós que agradecemos vocês e principalmente aos agricultores do Brasil. Com certeza.